Olá, pessoal! Na videoaula de hoje trago para vocês o tapete do vaso do jogo de banheiro que estamos confeccionando. Esse tapete ficou com a medida de 50 centímetros de largura e 43 de comprimento. Essa aqui é a terceira aula do jogo de banheiro que estamos confeccionando. A lista de materiais é a mesma das outras videoaulas, mas para quem ainda não viu as outras videoaulas, eu vou deixar o link aqui em cima nas informações. É só clicar que vai direto para as videoaulas, mas eu também vou deixar a lista de materiais embaixo na descrição do vídeo, ok? Então eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Vamos iniciar? Então aqui vamos iniciar com o anel mágico, com a ponta do fio na palma da mão. Passo esse fio por trás, puxo uma vez e mais uma vez. E o anel está pronto. Quem não gostar de trabalhar com anel mágico, pode trabalhar 5 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, mais 2 correntinhas de separação. Um ponto alto, 2 correntinhas. Um ponto alto, 2 correntinhas. Vamos trabalhar dessa forma até completar 8 pontos altos. Prontinho, trabalhei 8 pontos altos, 2 correntinhas no final. Vamos fechar aqui o anel mágico. E vamos fechar também a carreira na terceira correntinha, daquelas 5 correntinhas do início. Então, aqui ficamos com 8 pontos altos, com 2 correntinhas de separação. Vamos introduzir a agulha aqui, nesse primeiro intervalinho de correntinhas, e trabalhar um ponto baixíssimo. 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. No mesmo intervalinho, mais 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. No próximo intervalinho, 3 pontos altos. Uma correntinha. Em cada intervalinho, vamos trabalhar 3 pontos altos com uma correntinha de separação. Dessa forma aqui. Chegando ao final da carreira, trabalhei a última correntinha, vamos fechar a carreira na terceira correntinha. E essa carreira ficou dessa forma. Agora, vamos caminhar com pontos baixíssimos até esse intervalo de uma correntinha. 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto, mais um ponto alto. 2 correntinhas. No mesmo lugar, mais 2 pontos altos. Então, aqui eu trabalhei um lequinho. Uma correntinha de separação. No próximo intervalinho, outro lequinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Agora, vamos trabalhar uma correntinha. Temos esses 3 pontos altos. No terceiro ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. No próximo intervalinho, trabalho leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Uma correntinha. E agora, em cada intervalinho de uma correntinha, vou trabalhar um leque, separado por uma correntinha entre um leque e o outro. Então, aqui ficou dessa forma. Trabalhei um leque, uma correntinha, um leque,
uma correntinha, no terceiro ponto alto aqui da base, um ponto alto, uma correntinha, nesse próximo grupinho, outro ponto alto e uma correntinha. Agora, vamos seguir apenas com lequinho por toda a carreira. Chegando ao final da carreira, vamos fechar aqui, onde iniciamos, na terceira correntinha. E essa carreira ficou dessa forma. A próxima carreira, vamos caminhar com um ponto baixíssimo. No intervalo de duas correntinhas, mais um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas, trabalho mais um ponto alto, duas correntinhas, mais 2 pontos altos, formando um lequinho. Leque sobre leque. Duas correntinhas, nesse intervalo de uma correntinha, prendo com ponto baixo. Duas correntinhas, no próximo leque, trabalho outro leque. Chegamos nessa parte onde temos esses 2 pontos altos, trabalho uma correntinha, nesse segundo ponto alto do leque de baixo, trabalho um ponto alto, uma correntinha, sobre o ponto alto de base um ponto alto, uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha, nesse próximo ponto do leque da carreira anterior, outro ponto alto. Então, ficamos aqui com 4 pontos altos separados por uma correntinha. Uma correntinha, inicio trabalhando outro leque. Duas correntinhas, prendo com ponto baixo nesse intervalinho. E agora, vamos trabalhar apenas leque sobre leque, até chegarmos ao final da carreira. E entre um leque e o outro, duas correntinhas, prendo com ponto baixo, duas correntinhas. Dessa forma. Então, eu vou prosseguir dessa forma por toda a carreira. Chegando ao final da carreira, fechei aqui com ponto baixíssimo. E essa carreira ficou dessa forma. Leque sobre leque, na parte dos pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. A próxima carreira, caminho novamente com ponto baixíssimo. Vamos trabalhar outro leque de 2 pontos altos. Duas correntinhas. E 2 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas e dentro do próximo leque, outro leque. De 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Agora, estamos aqui na parte dos pontos altos, uma correntinha, no segundo ponto alto do leque da carreira anterior, inicio com um ponto baixo, ou melhor, um ponto alto, e seguimos com ponto alto sobre ponto alto e uma correntinha. Uma correntinha, nesse próximo ponto alto do leque da carreira anterior, também trabalho um ponto alto, uma correntinha e o leque. Agora, entre um leque e o outro, 5 correntinhas. 3, 4, 5. Trabalho leque sobre leque. Então, aqui, iniciei com um leque, 5 correntinhas. Leque, ponto alto sobre ponto alto, com uma correntinha de separação. Leque, 5 correntinhas.
Os próximos leque, vamos trabalhar leque sobre leque, só que agora vamos trabalhar 6 correntinhas de separação. 2, 3, 4, 5, 6. E o leque. Uma, duas, três, quatro, 5, 6 e o leque. Então, esse restante da carreira, todas as argolas serão de 6 correntinhas. Leque, 6 correntinhas, leque, 6 correntinhas. Somente essa primeira argolinha, que antecede os pontos altos, foram 5 correntinhas. E essa depois desse leque, depois dos pontos altos, também 5 correntinhas. Essa e essas 5 correntinhas, o restante na parte arredondada, 6 correntinhas, ok? Chegando ao final da carreira, prendo com ponto baixíssimo. Então, ficamos com 1, 2, 3, 4 argolinhas de 6 correntinhas. E a primeira, aqui, onde iniciamos com 5, e essa aqui com 5. E 4 com 6. Essa próxima carreira, vamos subir aqui mesmo, onde fechamos, 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Dentro do intervalo de 2 correntinhas do leque, apenas 2 pontos altos. Nesses 2 próximos pontos altos do leque da carreira anterior, ponto alto sobre ponto alto. Nas correntinhas, que essas correntinhas são de 5 correntinhas, trabalho ponto alto sobre cada correntinha. Então, trabalhei ponto alto sobre cada correntinha, chegamos a esse leque aqui, que antecede os pontos altos. Nesse primeiro ponto alto, apenas no primeiro ponto alto desse leque, do canto, trabalho um ponto alto. Nesse próximo, não trabalho. Agora, dentro do leque, trabalho outro leque. Uma correntinha, agora estamos nessa parte dos pontos altos. Nesse primeiro ponto alto aqui, ou melhor, no segundo ponto alto do leque da carreira anterior, inicio com ponto alto. Então, aqui é ponto alto sobre ponto alto com uma correntinha de separação. Uma correntinha, nesse primeiro ponto alto do leque da carreira anterior, um ponto alto, uma correntinha. E o leque. Trabalhei o leque do canto. E agora temos as 5 correntinhas. Então, nesse primeiro ponto alto, inicio com ponto alto. Sobre as 5 correntinhas, um ponto alto sobre cada correntinha. Sobre o leque, ponto alto sobre ponto alto. Dentro do leque, 2 pontos altos, apenas 2 pontos altos. Sobre os pontos altos, ponto alto. E aqui inicia as argolinhas de 6 correntinhas. Da mesma forma, vamos trabalhar ponto alto sobre cada correntinha. E vamos seguir trabalhando ponto alto
sobre cada correntinha, ponto alto sobre ponto alto, dentro do intervalinho dos leques da carreira anterior, 2 pontos altos. Então, aqui, revisando, que iniciei com ponto alto sobre ponto alto, segui com ponto alto sobre cada correntinha. Nesse primeiro ponto alto aqui, do leque da carreira anterior, do leque do canto, também trabalhei um ponto alto. Trabalhei o leque, trabalhei os pontos altos com uma correntinha de separação. O próximo leque do canto, iniciei aqui os pontos altos nesse primeiro ponto alto do leque da carreira anterior. Ponto alto sobre cada correntinha, ponto alto sobre ponto alto, dentro do intervalinho do leque, 2 pontos altos. E vamos seguir dessa forma em pontos altos por toda a carreira. Terminei toda a carreira, já fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E essa carreira ficou com um total de 66 pontos altos, contando a partir daqui, antes do lequinho, a partir daqui até aqui, antes desse lequinho do canto, 66 pontos altos, ok? Iniciando a próxima carreira, vamos subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e vamos seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até chegar ao próximo lequinho, a esse leque do canto. Então, vou trabalhar ponto alto até aqui, ok? Trabalhei os pontos altos e cheguei ao próximo leque, que é o leque do canto. Nesse primeiro ponto alto do leque, trabalho um ponto alto, apenas no primeiro. Laço meu fio e já trabalho aqui o lequinho. Depois do leque, uma correntinha, inicio aqui os pontos altos, sempre iniciando aqui no segundo ponto alto do leque da carreira anterior. E trabalho ponto alto sobre ponto alto com uma correntinha de separação. Então, eu vou trabalhar até aqui o próximo leque e já volto. Trabalhei até o próximo canto, ponto alto, uma correntinha de separação. Depois desse canto, vamos iniciar os pontos altos. Inicio no segundo ponto alto do leque da carreira anterior. Iniciamos o ponto alto. E vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto por toda a volta. E aqui nessa carreira vamos ficar com um total de 68 pontos altos. Na carreira anterior tínhamos 66. Aqui estamos acrescentando esse ponto alto que se inicia no leque desse lado. E aqui trabalhamos até o primeiro ponto alto. Então, estamos acrescentando um ponto alto aqui e um ponto alto aqui. Vamos ficar com 68 pontos altos em toda a volta na parte oval. Finalizei essa carreira, ficou dessa forma, ponto alto sobre ponto alto. E ficamos com um total de 68 pontos altos. Subimos 3 correntinhas, no próximo ponto alto, um ponto alto. Ficamos com 2 pontos altos. Uma correntinha, pula um ponto de base. 3 pontos altos seguidos. Uma correntinha, pula um ponto de base, 3 pontos altos. Uma correntinha, pula um ponto de base, trabalho 3 pontos altos seguidos. 2, e o terceiro ponto alto, vamos trabalhar sobre esse primeiro ponto alto do leque da carreira anterior.
uma correntinha e trabalhamos o leque. Depois do leque do canto, iniciamos a parte dos pontos altos com uma correntinha de separação. Então, aqui revisando, iniciei com 2 pontos altos, uma correntinha, pulei um ponto de base. Trabalhei mais 3 grupinhos de 3 pontos altos com uma correntinha de separação. Aqui antes do leque também tem uma correntinha. Aqui eu iniciei com 2 pontos altos, mas ao final da carreira vamos trabalhar outro ponto alto antes de fechar aqui. Vamos ficar aqui também com um grupinho de 3. Iniciei com 2 para dar certo aqui nessa parte. Vamos seguir com ponto alto, uma correntinha de separação e o leque do canto. Depois do leque do canto, uma correntinha. Iniciamos os grupinhos aqui de 3 pontos altos. E vou trabalhar 5 grupinhos de 3 pontos altos separado por uma correntinha. E quando chegar aqui, no início da parte oval, eu volto com vocês. Então, 5 grupinhos com uma correntinha de separação, pulando um ponto de base. E já volto com vocês. Trabalhei toda a parte reta, trabalhei o leque do canto. Depois do leque do canto, uma correntinha, pulei um ponto de base. Iniciei aqui o grupinho de 3 pontos altos, nesse primeiro ponto alto aqui do leque da carreira anterior. Segui com 5 grupinhos, pulando um ponto de base. Depois do quinto grupinho de 3 pontos altos, trabalho uma correntinha, pulo ainda mais um ponto de base. E trabalho outro grupinho. Uma correntinha. Então, agora, depois do sexto grupinho, não pulo ponto de base. Trabalho os 3 pontos altos. Uma correntinha e não pulo ponto de base. E dessa forma, eu vou trabalhar 10 grupinhos e vamos ficar com 9 intervalinhos sem pular ponto de base. Aqui eu já tenho um intervalinho, 2, 3, sem pular ponto de base, vamos ficar com 9 intervalinhos. Então, eu vou trabalhar 10 grupinhos com 9 intervalinhos sem pular ponto de base e já volto com vocês. Prontinho, trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalinhos, sem pular ponto de base, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupinhos de 3, que deu 9 intervalinhos sem pular ponto de base. Agora, trabalho uma correntinha e inicio pulando com um ponto de base. O grupinho de 3, um ponto de base. Uma correntinha, pulo um ponto de base. E aqui o último ponto alto, que vai completar o grupinho de 3 pontos altos. E aqui ficamos também com 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalinhos. Pulando um ponto de base da mesma forma que aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalinhos, pulando um ponto de base. Ok? 6 intervalinhos, pulando um ponto de base. 6 intervalinhos, pulando um ponto de base. E ficamos com 9 intervalinhos sem pular ponto de base. Ok? Essa próxima carreira, vamos caminhar com um ponto baixíssimo até
o intervalo de correntinhas, 2 pontos baixíssimo, aqui subo 3 correntinhas e vou trabalhar um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Agora vou trabalhar 2 correntinhas, aqui eu indico trabalhar 3 correntinhas, quem tem o ponto apertadinho, ok? O meu ponto é um ponto médio, não é nem apertado e nem folgado, então eu trabalho 2 correntinhas. Quem tem um ponto muito apertadinho, 3 correntinhas, prendo com ponto baixo. 1, 2 correntinhas. No próximo intervalinho, o leque. 2 a 3 correntinhas, no próximo intervalinho, prendo com ponto baixo. Chegamos ao leque do canto, repetimos o leque. Iniciamos normalmente aqui com uma correntinha. Nesse próximo ponto alto da carreira anterior, inicio os pontos altos com uma correntinha de separação. E aqui eu vou seguir com um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Sobre o leque do canto, repetimos ele. Depois do leque do canto, 2 ou 3 correntinhas, prendo com ponto baixo. 2 ou 3 correntinhas, o leque. As correntinhas com ponto baixo, o leque, ok? Dessa forma aqui, vamos seguir por toda a carreira. Cheguei ao final da carreira, e essa carreira ficou dessa forma. Agora, a próxima carreira, vamos caminhar com 2 pontos baixíssimos até o intervalo de 2 correntinhas. 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. E aqui eu trabalho um lequinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Aqui, nesse primeiro intervalo, eu vou trabalhar 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E leque sobre leque. Nesse próximo intervalo, que antecede aqui o leque do canto, será 5 correntinhas. 3, 4, 5. E o leque do canto. Uma correntinha. E aqui seguimos da mesma forma que as outras carreiras. Ponto alto sobre ponto alto com uma correntinha de separação. Vamos trabalhar até o próximo canto, trabalhando leque sobre leque. Essa primeira argolinha aqui será de 5 correntinhas, assim como essa aqui. Essa aqui foi 6, mas essa que antecede a parte reta, 5. Essa depois da parte reta, 5. E todas as outras argolinhas será de 6 correntinhas, leque sobre leque e 6 correntinhas de separação. Somente essa e essa será de 5 correntinhas, ok? Então, eu vou seguir essa carreira dessa forma e já volto com vocês. Chegando ao final da carreira, fechei com ponto baixíssimo. Então, aqui revisando, iniciei aqui com o leque, trabalhei 6 correntinhas. Essa correntinha que antecede a parte reta foi de 5 correntinhas. Trabalhei a parte reta, trabalhei o próximo canto. E depois da parte reta foram 5 correntinhas também. O restante trabalhei com 6 correntinhas. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E essa aqui também,
9 argolinhas de 6 correntinhas, ok? Nessa próxima carreira, vamos subir aqui mesmo 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. Sobre o próximo ponto alto, um ponto alto. Dentro do intervalo de 2 correntinhas do leque, apenas 2 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Aqui temos 6 correntinhas. Vamos trabalhar um ponto alto sobre cada correntinha. Ponto alto sobre cada correntinha, nesse próximo leque. Um ponto alto sobre cada ponto alto. Dentro do leque, apenas 2 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Dessa forma. E aqui temos as 5 correntinhas. Então, vamos trabalhar um ponto alto sobre cada correntinha. Terminei as 5 correntinhas e nesse próximo ponto alto do leque do canto, nele também trabalhamos um ponto alto. Depois dos 5 pontos altos das 5 correntinhas, no próximo ponto do leque do canto, um ponto alto. Laço meu fio e trabalho o leque do canto. Depois do leque do canto, uma correntinha, inicio aqui da mesma forma, ponto alto, uma correntinha, ponto alto, até chegarmos ao próximo canto. Depois de trabalhar o próximo leque do canto, esse leque aqui, inicio os pontos altos, iniciando nesse segundo ponto do leque. Aqui é o primeiro, aqui o segundo. Inicio o primeiro ponto aqui, e depois os 5 pontos altos das 5 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, dentro do leque 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, e aqui inicia 6 correntinhas. Ponto alto sobre cada correntinha, e dessa forma, apenas com pontos altos, vamos seguir por toda a carreira, ok? Eu vou trabalhar toda essa carreira dessa forma e volto com vocês ao final dela. Chegando ao final da carreira, já fechei aqui com ponto baixíssimo. Esse fio aqui podemos cortar ele e arrematar. Essa carreira ficou dessa forma, ponto alto sobre ponto alto e ponto alto sobre correntinha. E dentro de cada leque, trabalhamos apenas 2 pontos altos. Nessa parte reta, dessa mesma forma. E aqui, vamos iniciar agora a carreira trabalhando desse lado, aqui nesse canto, pois vamos iniciar agora a parte da cava do vaso, ok? Aquela parte que se encaixa no vaso. Então, agora eu vou arrematar esse fio e já volto com vocês para iniciar a próxima carreira. Novamente com o Barroco Max Color na agulha, estou com a peça virado com o lado direito para cima. Vamos pegar esse canto aqui. Vou prender o meu fio nesse primeiro ponto alto do leque. Prendo com ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Nesse próximo ponto alto, ainda do leque da carreira anterior, outro ponto alto. Dentro do leque, trabalho
2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Pulo esse primeiro ponto do leque da carreira anterior e inicio em pontos altos no segundo. E aqui vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Vamos trabalhar por toda a volta do tapete até chegar aqui nesse próximo canto, ok? Então, aqui essa parte ficou dessa forma. Vou completar a carreira e já volto com vocês. E chegando no próximo canto, depois de trabalhar ponto alto sobre ponto alto, nesse primeiro ponto alto do leque da carreira anterior, trabalho um ponto alto. Agora, dentro do leque, pulando esse ponto aqui, trabalho o leque. E agora, vamos trabalhar 2 pontos altos seguidos, 1 e 2. Da mesma forma que trabalhamos aqui, 2 pontos altos seguidos, depois do leque, aqui também. Depois do leque, 2 pontos altos seguidos. Agora, vamos subir 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Viramos o trabalho. No próximo ponto, trabalho um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. 4 pontos altos seguidos. Dentro do leque, repito o leque. E aqui, vamos iniciar nesse primeiro ponto alto do leque, olha aqui. Nesse primeiro ponto alto, é aqui que vamos iniciar. Então, aqui não vamos pular esse primeiro e iniciar aqui, já vamos iniciar no primeiro ponto do leque da carreira anterior. Então, sobre os 2 pontos altos do leque aqui da carreira anterior, trabalho 2 pontos altos também. E vamos seguir com ponto alto sobre ponto alto por toda a carreira, mas quando chegar na parte oval, depois de passar aqui esse leque, esse e esse, 3 leques, aqui foi onde iniciamos, vamos passar 1, 2, 3, na direção desse quarto leque aqui, vamos trabalhar um aumento. Na direção do quarto, depois entre o quinto e o sexto, bem aqui no meio, trabalhamos outro aumento, que dá bem o meio aqui do trabalho. Entre o quinto e o sexto, um aumento. E na direção do sétimo, desse leque aqui, nessa direção, outro aumento. Então, vamos ter 3 aumentos na parte oval, ok? E vamos seguir o restante da carreira com ponto alto sobre ponto alto, até o final. E chegando ao final da carreira, trabalhei ponto alto sobre ponto alto, esses 2 pontos altos do leque da carreira anterior, trabalho pontos altos sobre ele. Dentro do leque, repito o leque. Temos aqui 4 pontos altos, trabalhamos 4 pontos altos. Esse fio aqui eu vou cortar e arrematar, pois agora vamos trocar a cor do fio e iniciar trabalhando com o barroco
Multicolor Premium. Então, essa carreira ficou dessa forma. Lembrando que na parte oval eu trabalhei 3 aumentos, ok? Então, eu vou arrematar esse fio e também esse fio aqui e já volto com vocês. Já arrematei os fios, agora estou com a parte do avesso virado para cima. Aqui foi onde eu arrematei o fio e essa parte é a parte do avesso. Vamos iniciar essa carreira pelo avesso, voltando a carreira, para que a última carreira, que é a carreira onde eu trabalho o leque com os picôs, não fique do avesso, ok? Então, aqui, iniciando pelo avesso da peça, olha aqui, aqui é o avesso, tá? O fio aqui do anel mágico. Vou prender o meu fio, esse é o Barroco Multicolor Premium, nessa terceira correntinha. Prendo com ponto baixíssimo. E aqui vou iniciar com 1, 2, 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Trabalhei um ponto alto sobre cada ponto alto de base, ficando com 6 pontos altos. Dentro do leque, trabalho 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nessa parte pequena aqui, 8 pontos altos. Trabalhei 2 dentro do leque e agora trabalho mais 5 pontos. E o quinto ponto alto ficando com um grupinho de 7 pontos altos. Uma correntinha, pulo um ponto de base e trabalho um grupinho de 7 pontos altos. E aqui o sétimo ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto de base, inicio outro grupinho de 7 pontos altos. Então, por toda a carreira, teremos grupinhos de 7 pontos altos, com uma correntinha de separação e pulando um ponto de base. Vamos trabalhar até chegar aqui, completando 7 pontos altos, e aqui nessa parte vamos ficar com 8 pontos altos. Da mesma forma que aqui, ok? Então, eu vou trabalhar toda essa carreira dessa forma e já volto. Terminei a carreira, aqui ficou com um grupinho de 7 pontos altos, contando com os 2 aqui de dentro do leque, 7 pontos altos. E desse lado, 8 pontos altos. A próxima carreira, vamos subir as 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto. Seguir novamente com ponto alto sobre ponto alto. Vou deixar aqui um ponto alto sem trabalhar. E vou deixar apenas um ponto alto sem trabalhar. Ficando com 7 pontos altos aqui, ok? Então, aqui ficamos com 7 pontos altos, trabalho uma correntinha, 2 correntinhas e mais um ponto alto. Então, aqui trabalhei um Vzinho no canto. Uma correntinha,
Agora estamos aqui no grupinho de 7, pulo o primeiro ponto e vamos trabalhar 5 pontos altos seguidos. Cinco pontos altos, uma correntinha. Nesse intervalo de uma correntinha, entre os grupinhos de 7 pontos altos, eu trabalho um ponto alto, uma correntinha e novamente o grupinho com 5 pontos altos. Quatro. E aqui o quinto ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e inicio aqui sobre os 7 pontos altos, 5 pontos altos, sempre pulando o primeiro e o último ponto alto da carreira anterior, ficando com 5 nessa carreira. E aqui vamos seguir trabalhando 5 grupinhos de 5 pontos altos. E depois de trabalhar 5 grupinhos, vamos trabalhar aumento, onde tem uma correntinha. Antes e depois dos pontos altos, eu vou trabalhar com 2 correntinhas. Então, eu vou trabalhar até o início da parte oval e já volto com vocês para trabalharmos os aumentos. Trabalhei um total de 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos e 1, 2, 3, 4 pontos altos separado por apenas uma correntinha. A partir daqui, do quinto bloquinho de 5 pontos altos, trabalho 2 correntinhas antes do ponto alto e 2 correntinhas depois do ponto alto. E trabalhamos o bloquinho de 5 pontos altos. Duas correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, pulo um ponto de base e inicio o grupinho de 5 pontos altos. Eu vou trabalhar por 9 vezes dessa forma, ok? Aqui eu já estou na segunda vez, primeira, segunda, serão 9 vezes um ponto alto com 2 correntinhas. E finalizo o restante da carreira com apenas uma correntinha antes e uma correntinha depois, ok? Então, eu vou seguir dessa forma e já volto com vocês. E chegando ao final da carreira, ficou dessa forma, aqui com 7 pontos altos, o Vzinho e sempre os grupinhos de 5 pontos altos, um ponto alto com uma correntinha antes e uma correntinha depois. E aqui na parte oval, eu trabalhei por 9 vezes com 2 correntinhas de separação, ok? Nas lateral, ficamos com apenas 1, 2, 3, 4 vezes com uma correntinha, tanto desse lado como do outro. A próxima carreira, vamos virar o trabalho. Aqui eu não vou iniciar nesse primeiro ponto alto, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo no próximo ponto alto. Aqui eu vou trabalhar 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. 2 correntinhas, no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. Então, aqui no segundo ponto alto, eu trabalhei um Vzinho. Pulei o primeiro, no segundo, trabalhei um Vzinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Pulo um ponto de base, trabalho um grupinho de 3 pontos altos. Agora estamos no canto, trabalho uma correntinha. Aqui eu não trabalhei correntinha antes do grupinho, mas depois do grupinho aqui no canto, eu trabalho uma correntinha. E nesse Vzinho do canto, eu vou trabalhar um leque com 3 pontos altos. Somente no canto, um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Uma correntinha depois do leque do canto, pulo um ponto de base,
trabalho 3 pontos altos seguidos, sem correntinha de separação, somente aqui no canto, antes e depois do leque, eu trabalhei correntinha. Sem correntinha de separação, sobre esse ponto alto que está sozinho, eu vou trabalhar um lequinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Não trabalho correntinha de separação, trabalho 3 pontos altos seguidos, sem correntinha de separação, trabalho novamente o lequinho. Aqui onde temos apenas uma correntinha antes e depois do ponto alto da carreira anterior, não trabalho correntinha nem antes e nem depois do lequinho, desse lequinho aqui, ok? Então, aqui eu não tenho correntinha antes nem depois do lequinho, mas quando chegar aqui, nessa parte onde eu tenho 2 correntinhas antes, 2 correntinhas depois, aqui sim, vamos trabalhar um lequinho e antes uma correntinha e depois do lequinho uma correntinha, ok? Pois aqui também tem aumento. Serão por 9 vezes o lequinho com correntinha antes e correntinha depois, já que temos 9 vezes com 2 correntinhas o ponto alto, na parte oval. Mas onde tem apenas uma correntinha, eu não trabalho correntinha antes e depois do leque, ok? Então, eu vou seguir dessa forma até o final da carreira. Chegando novamente aqui ao final da carreira, trabalhei aqui o último grupinho de 3 pontos altos desse lado, uma correntinha. O leque do canto é de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Temos uma correntinha antes e depois dele. E aqui trabalhei 3 pontos altos, pulo um ponto alto, no próximo trabalho um lequinho de 2 pontos altos sobre esse penúltimo ponto alto, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, aqui da mesma forma que iniciamos, terminamos. Lembrando que por 4 vezes não temos correntinhas antes e depois do leque, mas por 9 vezes temos uma correntinha antes e depois do leque. Na parte oval, onde trabalhamos 2 correntinhas antes e depois do ponto alto, por 9 vezes, ok? E onde não tem o aumento na parte de baixo, também não tem correntinhas aqui, ok? Agora, vamos trabalhar a última carreira. Viramos o trabalho. E aqui, vamos caminhar com um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo, até as 2 correntinhas do leque. Aqui eu vou trabalhar 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, marco essa terceira correntinha e trabalho mais 3 correntinhas, pois agora vamos trabalhar um picô. Volto na correntinha que marquei, que é a terceira correntinha, prendo com ponto baixo. Trabalho mais um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, prendo com ponto baixo. Vou trabalhar mais 2 vezes dessa forma. Então, aqui o quarto ponto alto com picô. E o quinto ponto alto, ainda aqui dentro, não tem picô. Então, aqui ficou dessa forma. Vamos prender com um ponto baixo sobre o ponto alto do meio dos 3 pontos altos. Agora, estamos no leque do canto, aquele leque que tem 3 pontos altos. Agora, eu trabalho uma correntinha antes. Aqui eu não trabalhei correntinha, ok? Mas antes do leque do canto tem correntinha. Aqui temos 3 pontos altos. Eu vou contar 1, 2, sobre o terceiro ponto alto.
Trabalho um ponto alto com picô. Agora, dentro do leque, no intervalo de correntinhas, vou trabalhar 4 pontos altos com picô. E aqui, o quarto ponto alto com picô, dentro do leque. Lembrando que aqui, nesse ponto alto do leque, a carreira anterior eu trabalhei um, mas dentro do leque foram 4 pontos altos com picô. E agora, sobre esse ponto alto da carreira anterior do leque aqui, trabalho apenas um ponto alto, sem picô. Então, no canto, eu trabalhei 5 pontos altos com picô e um ponto alto sem picô, sendo o primeiro sobre o ponto alto da carreira anterior e o último sobre o ponto alto da carreira anterior, e 4 dentro do leque. Depois do leque do canto, trabalho uma correntinha, prendo com ponto baixo sobre os 3 pontos altos. Agora, não temos correntinha de separação. E aqui dentro, vou trabalhar 4 pontos altos com picô, 1, 4 pontos altos com picô dentro do leque, e ainda dentro do leque trabalho mais um ponto alto sem picô. Prendo com ponto baixo sobre o grupinho de 3 pontos altos e sem correntinha inicio novamente aqui 4 pontos altos com picô e o quinto ponto alto sem picô, dessa forma aqui. Por toda essa parte, vamos trabalhar dessa forma. E quando chegar aqui, nesses leques, onde tem uma correntinha antes e depois, aqui por 4 vezes, não tem correntinha, nessa parte aqui. Mas na parte oval, antes e depois do leque, tem correntinha. Então, aqui depois que trabalhar o ponto baixo, onde tem a correntinha, eu trabalho uma correntinha, 4 pontos altos com picô e um sem. Uma correntinha, ponto baixo. Uma correntinha e o leque de pontos altos com picô. Por 9 vezes teremos correntinha. Quando chegar aqui nessa parte, por 4 vezes também, que não tem correntinha, não trabalhamos correntinha também. No canto, da mesma forma que o outro canto, e finalizamos também da mesma forma que iniciamos, ok? Então, eu vou completar essa carreira dessa forma e já volto com vocês. Chegando ao final da carreira, estou trabalhando aqui dentro do último lequinho, trabalhei 4 pontos altos com picô e o último ponto alto sem picô. Aqui esse fio eu posso cortar ele e arrematar, pois já terminamos o tapete. Então, aqui no canto, ficou da mesma forma que o outro lado. No canto, temos 5 pontos altos com picô, sendo o primeiro ponto sobre o terceiro ponto alto do leque da carreira anterior e o último ponto, que é sem picô, sobre o primeiro ponto alto do leque da carreira anterior, ficando com 6 pontos altos. E o último leque da mesma forma que todos os leques. E lembrando que aqui na parte oval, onde tem umas correntinhas antes e depois do leque, também acrescentei uma correntinha antes e depois do leque de picôs, por 9 vezes, dessa forma. Mas onde precisar colocar correntinha antes e depois, vocês podem colocar, ok? Então, agora eu vou arrematar esse fio e já volto com vocês mostrando o resultado final da peça. Então, aqui está, esse é o resultado final do tapete do vaso. Lembrando que a medida dele
ficou com 43 nessa parte e 50 centímetros de largura. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Quem gostou, deixe seu joinha, que é muito importante para o crescimento do canal. E para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações das videoaulas assim que eu postar. Então, até a nossa próxima videoaula.